Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia. Nosso jurado do SBT. Pronto, fui jurado do SBT. Quem diria que eu ia estar trabalhando no mesmo lugar aonde passa um comercial da Jequiti? Pois é, não te deram perfuminho? Não tinha. Ganhei! Sério? Eu ganhei, é que eu dei pro meu afilhado. Eu ganhei um perfume da Hot Wheels by Jequiti. Você Ganhei isso, acredita? Caraca. Ganhei. Eu preciso ver o filme, porque era muito cedo, cara. Domingo, 9 da manhã, eu não tô acordado. Eu quase não estive também. Nem eu me vi. Quase não estive, mas eu acordei. Bom, o assunto de hoje, vamos falar um pouquinho, né, Renato? A gente tá guardando esse assunto aí tem algumas semanas, né? Pra falar de preço de carro. Sim. Né? Acho que no meio da pandemia a gente gravou muito diversos podcasts que a gente falava justamente do preço do carro tá subindo e você não tem negociação. Pelo contrário, tinha muita fila de espera, não tinha como você chegar na concessionária e tirar aqueles 10 conto. Era tipo aquele preço se você não pagasse a mais do que a tabela mandava. Hoje o cenário já é muito diferente, né? Hoje já tem um cenário aí talvez mais negociável, né? Tá mais aquecido. Acho que a Volks anunciou que vai abrir mais um turno agora, né? Pra fabricar o T-Cross. Eles vão voltar um turno do T-Cross. Que eles tinham já tirado. tava com um turno só, agora tá indo pra 2 de novo, né? Então, a produção tá aquecendo. Pra você aí que tá sobrando alguns 600, 700 mil reais, tem Porsche Cayenne a pronta entrega agora, né? Agora, tempo atrás, o pessoal se matava aí pra arrumar um Porsche Cayenne. Agora tá sobrando. Então, assim, a gente percebe que o ciclo normal das coisas estão voltando. Lógico que só não está melhor o cenário, porque a diferença hoje do que custa o carro para o salário, basicamente, é muito alta, né? Então acabou espantando. Mas a gente percebe que as montadoras agora elas estão mais mexidas, principalmente com essa onda de carros vindo da China. Não vou nem falar de carros chineses em si, mas os carros vindos da China realmente puxaram essa régua mais para baixo. Melhor qualidade de produtos, né, carros mais baratos. E a gente percebe que agora as montadoras estão começando, tem um pronto entrega aqui, tem uma taxa zero ali, que é para realmente ver a indústria nacional puxar a fila de novo, né? Temos alguns aspectos. Acho que a gente percebeu aí, lógico, quando a gente tem muito lançamento ou virada de modelo, alguns preços sobem. Mas a gente percebeu algumas reduções. Sim. Né? Já tem algumas marcas aí retrabalhando o preço dos carros. No lugar de subir uma mudança de ano modelo, uma retiração, ela consegue baixar um pouquinho ou manter um preço. Um dos motivos para isso é que provavelmente já temos uma normalização de produção. Sim. Né? Ficamos aquela época de fábrica parada durante semanas, porque não tinha componente, não tinha semicondutor. Hoje já é um abastecimento quase normalizado, aí, praticamente normalizado. O que acontecia naquela época? A gente ouviu isso do pessoal da Stellantis, lembra? Quem tinha semicondutor vendia pelo preço que queria. A velha regra de demanda... Oferta e procura. Né? Então você tem essa questão. Tinha pouco semicondutor, quem tinha vendia literalmente pelo preço que queria. No caso da Stellantis, ela falou que ela chegou a comprar pelo preço que tinha e vinha de onde viesse. A gente chegou a falar aqui que a Chevrolet foi muito prejudicada nessa pelo fato dela depender muito da China. Né? A Chevrolet depende muito da China para o Onix, Tracker. Sim. Esse desenvolvimento novo da Chevrolet Brasil é tudo China. Então teve essa... Eles acabaram, não tinham como, eu vou comprar de tal lugar. Não, eles ficavam dependentes de um país que foi muito prejudicado na época. E hoje não. Hoje já tem um abastecimento normal. A montadora já negocia valores com fornecedores. Não é mais o valor que o fornecedor quer. Sim. Falou, então, você quer fornecer? Então a gente vai conversar, vamos negociar esse valor para poder ter ali um preço. E eu acho que também muita montadora deu uma segurada talvez na margem de lucro. Sim. Né? Então, principalmente aí, com essa chegada, por exemplo, dos chineses elétricos. Sim. Né? A gente gravou um podcast com o Júlio, do Inside Vis, falando um pouco dessa coisa do imposto do elétrico e tudo mais, mas agora a gente consegue entrar no mercado mais geral. Obriga as montadoras a olhar para o preço da sua linha, principalmente as montadoras tradicionais, e pensar o que a gente vai fazer, né? Então, talvez ali isso também mexeu, né? Porque, por exemplo, Volvo EX30. Né? Você foi conhecer o carro,
É um carro elétrico da Volvo a preço de Compass. Exato, é um carro de 219 mil reais. Eu tava agora, inclusive o Júlio tava lá do Inside Viz no Dolphin agora, né? O Dolphin Plus também. Que é um carro mais potente, logicamente um pouco mais caro, mas ainda mais barato do que a média por si só. A gente tá falando de um carro de 200 cavalos por 180 mil reais. Ele é mais equipado, né? Mais equipado, ganhou teto solar, ganhou ADAS com sensor de ponto cego, frenagem autônoma, um acabamento um pouquinho melhor ali, banco elétrico. Enfim, tem algumas coisas, mais coisas até que o próprio Hora 03 GT, custando menos. E mais potente no caso. Mas a gente percebe justamente essa nova fase da indústria automobilística, vamos dizer assim, onde de fato os veículos produzidos na China são de boa qualidade. Tem uma série de coisas que facilita esse preço ser mais baixo. A gente está falando de um salário menor na China, né? A gente está falando de um fluxo de produção muito grande. Enquanto uma Volkswagen tem que fazer aqui, sei lá, com muita sorte faz 90 mil T-Cross num ano, uma BYD dessa aí consegue fazer, sei lá, 200, 300 mil Dolphin por ano. Faz muito mais, né? A própria Volvo lá, né? Um dos motivos que a Volvo consegue vender, por exemplo, o EX30 com preço competitivo no mundo inteiro é o fato da China ter esse trabalho, né? Porque o EX30 é chinês. Ele é chinês, ele é uma base 100% chinesa. O EX30 ele só é Volvo na casca, né? Toda a engenharia do carro, ela é feita para fazer o Smart #1. Tem uma outra marca deles agora que estão lançando, que a Geely tá inaugurando lá, que chama, acho que Kizer. Mas enfim, é uma base chinesa, né? É basicamente como, a grosso modo, como por exemplo, a Volkswagen comprou 50% da Jaque. Imagina você comprar um EJ-S1, você tira a carcaça de cima e põe a do up. Mas o resto ali é um carro chinês. É mais ou menos isso o EX30 a grosso modo, né? E isso, lógico, mexeu muito com o mercado. Né? O EX30 é um premium mais barato, né? Hoje é o carro premium mais barato do Brasil, né? Se a gente for considerar essas marcas. Só quando a gente volta para o mercado geral... Não esquece da RAM, né? A RAM é premium. Tá bom. Tá, deixa quieto. Até confundiu. Então, porque quando você olha o mercado geral, o interessante é que o que a gente está percebendo? Lógico, essa ofensiva dos chineses, né, tudo isso. Só que, por exemplo, para quem vai comprar o carro, né? O cara que está assistindo aqui ou está ouvindo, o cara ouviu a gente aí no meio da pandemia, um pouco antes, falando que não negocia. Hoje já cara, carro usado. Hoje você demora muito mais para vender o carro usado. Sim. O cara lá que cobrava o preço da tabela acima da tabela, hoje já tendo que jogar para baixo. Não tem mais mercado do jeito que tinha. E na concessionária é a mesma coisa. Voltamos, por exemplo, a gente pega... Aqui na avenida tem várias concessionárias, né? Praticamente todas têm um carro com um adesivão na lateral, que é um preço aí, às vezes, 10, 20 pau abaixo do que a gente sabe que o carro custa na tabela, né? Isso daí... E assim, é que o mercado viveu uma bolha durante o período que estava um tempo atrás. Por quê? Você não tinha carro, então quem tinha cobrava caro. O usado aumentou muito porque, já que você não tem o zero, eu tenho o usado aqui, pouquinho KM, te faço, portanto, quase o preço do carro zero. Só que a indústria precisa vender e produzir. E o que acontece? Agora, com a questão de normalização de semicondutor, normalização de produção, o câmbio mais estável, né? O câmbio parou de flutuar, você consegue realmente fazer um trabalho mais ali a médio e longo prazo. Então, o que acontece? Chegou lá agora o Kwid elétrico, por exemplo, né? O elétrico foi o setor que mais variou o preço, acho que no último ano, né? Mas chegou lá. Chery iCar, Renault Kwid, E-Tech por 150 mil reais, 160 mil reais. Se eu não for, caramba, tinha que ser mais barato. Beleza. Veio a BYD lá com um Dolphin a 140 e poucos mil reais. A pessoa falou assim, caramba, como que a BYD consegue vender um carro de 140 mil reais desse tamanho e a Renault e a Chery vendendo um carro... Baixaram o preço. E aí o que acontece? O mercado de usado sofre porque quem comprou o Kwid ou o iCar de 150 mil reais... Hoje ele é obrigado a vender esse carro por menos de 120, porque o zero já é 120. Mas sabe onde eu ouvi essa reclamação? A BYD trouxe o Song Plus. Acho que era 270 mil. A GWM chegou com o aval, eles fazem lá a promoção lá, tirou 40 mil reais o preço do carro, do Song Plus.
Beleza, pro cara que tá indo comprar, é maravilhoso. Vai pagar 220 mil reais ali na negociação. Só que o cara que já comprou. Pois é. O cara que comprou lá 270. Se por acaso aí, depois de uns meses, não, vou pôr um carro pra vender. Quanto ele vai pôr pra vender esse carro? Sim. Ah, a Peugeot meteu uma dessa com 2008. Lançou 2008, acho que a 240, 50 mil reais, uma coisa assim. E aí, da noite pro dia, o 208 baixou 40 mil reais pra não ficar no mesmo preço. Sim, e depois baixaram o 2008. Exato. Agora foi pra 209, né? 209, é. Exato. Então, assim, essa questão é ruim pra quem comprou. Sim. Né? O cara lá, imagina, você comprou lá o Song Plus. O Song Plus já tem na faixa aí de uns 6 meses Acho de que loja. É. Aí muita gente com essa faixa de grana já troca de carro a cada 6 meses, um ano. Exato. Aí você vai anunciar seu carro a 10 mil abaixo do que você pagou, já tá mais caro do que o zero. Sim. Quanto? Imagina você em 6 meses perder 50 mil reais do seu carro. Exato, da noite pro dia. Né, assim, né? Você simplesmente perdeu e não é nem 50 mil, é mais, porque você tá falando de 50 mil da diferença do que custava pro zero. É. Então, assim, se você considerar o que você tem que revender, então, né, o caso do iCar, que baixou de 150 para 120, essa pessoa tem que vender esse carro por 100 mil, pelo menos. Uhum. Pra valer a pena o cara comprar usado. Para valer a pena. Então, assim, a gente tá vivendo uma fase agora que realmente os preços estão muito loucos. Como da mesma forma que os preços estavam muito loucos subindo há 2, 3 anos atrás, hoje esses preços estão muito loucos descendo. Então, assim, no começo do ano é um Peugeot de 250 mil, aí no meio do ano ele vira 230, aí depois ele vira 210, o câmbio não muda, é simplesmente margem de lucro, né? A gente percebe que, na verdade, a Peugeot, por exemplo, ela está tentando encaixar o preço por conta das montadoras chinesas. Sim. Pela questão do volume, que traz muito barato. Se a gente parar pra pensar, não são só os elétricos chineses que vieram barato. O próprio Territory, ele chegou... 209 pau. Ele chegou numa geração mais desenvolvida, uma geração melhor, um carro maior, mais equipado, custando menos do que era a geração passada. Não, e outra, né? Que nesse caso, a gente já mexe num volume. Porque é um carro a combustão normal, mas ele é maior, mais equipado do que o Compass, por exemplo. Sim. Por 209, por 200 e acho que um limite de 100 hadas é 215. Exato. Ah, o carro é de fabricação chinesa, tá, mas é Ford. Uhum. O cara vai contar comprando um Ford. Sim. E de fato, esse novo Territory ele tem muito mais identidade Ford do que o anterior. Sim. Ainda não é, por exemplo, eu vou comparar ele com o Bronco Sport. Ainda não dá pra comparar dentro da marca, mas já melhorou o que era. Então, só que aí você pega isso aí. Eu lembro que o Territory morreu em promoção a 220 pau. Sim. O anterior. Imagina o cara comprar 220 vendo o novo a 209. Exato. E outra, né? Você falou de Caoa Sherry. A Caoa Sherry reduziu o preço da linha inteira. Reduziu, teve carro que baixou mais de 50 mil reais. Então, aí você foi lá, felizão, comprou seu Tiggo 8 Pro Hybrid. Sim. Pagou aí 270 mil no carro, 270, 280 mil no carro. Por aí, 260 eu acho que ele custava. Na semana seguinte, o carro é anunciado a 220 mil. Você perdeu 60 mil reais? Sim. Isso é muito estranho. Assim, é bom. Bom Assim, e não é. Estranho não é porque eles justificaram que teve, óbvio. A gente falava numa época de dólar a 6 reais, hoje a gente já tá num dólar ali perto dos 5. Sim. Pode parecer besteira, R$1 no dólar, só que... Isso muda muito. Isso muda muita coisa na hora do... Aí ali também você mexe ali num custo, uma margem de lucro, um custo de logística, porque não é só o preço do carro, né? Você tem que mexer em tudo, né? Assim, no fim das contas, é bom que os preços abaixem, lógico, né? A gente fica com preços mais justos do que o carro tem que custar. Eu ainda acho que tem margem para baixar mais no fim das contas. Achando que né? Mas tem uma questão também aí, né? A gente sabe que os produtos chineses estão baratos porque a produção lá é barata. O volume. Então, assim, a única forma de ter uma indústria mais competitiva, Brasil, por exemplo, era mudar a tributação nacional, na verdade. Né? Que aí sim você ganharia na quantidade de produção, que é o que a China faz. Sim. A China ela ganha no imposto por quantidade de produção, não por menos, né, na verdade. Então, assim, a gente deveria ter um outro trabalho aqui, tá rolando uma história lá, né, da fábrica de Goiânia, que pode vir taxar os impostos lá e vai aumentar os carros. Enfim, a gente tá passando por um processo meio maluco agora. Mas é bom ver que, no fim das contas, é bom que os preços estão abaixando, mas acho que as pessoas que estão comprando o carro nesse momento têm que estar meio consciente que ela pode perder dinheiro daqui poucos meses, né, porque... a gente percebe que essa onda de baixar preço agora veio
por conta dessas novas marcas que chegaram, que puxou a régua para baixo. Então estava todo mundo acomodado ali, o Tiggo 8 a 250, a Fiat, a Jeep no caso, cobrando ali de seus 230, 240 mil num Compass. Aí veio uma GWM com um produto bom, né? De fato o carro é bom, uma engenharia praticamente brasileira ali, principalmente na hora que nacionalizar os carros, com fábrica e uma série de coisas, provando que é possível vender um carro mais equipado por menos no Brasil. Sim. Né? E aí a gente tá agora vivendo essa nova onda de tipo carros que estão ficando baratos, ao mesmo tempo querem taxar o carro para ele ficar caro de novo, para proteger a indústria nacional, que de tudo não é errado, mas ao mesmo tempo você prejudica o consumidor. Então tá um cabo de guerra, né? Tem dois, né? Hoje a gente tá, provavelmente nas próximas semanas, o governo deve anunciar a nova fase do Rota 2030. Isso. Que provavelmente vai mexer na taxação justamente dos elétricos importados. Isso. Hoje é 0, provavelmente aí deve ganhar uma progressão gradual, mas já vai talvez desacelerar essa eletrificação. Né? Eu falei isso com o Júlio aqui e repito, tem uma questão. Por que no lugar de a gente... Beleza. Os chineses estão vindo elétricos lá, sem pagar imposto, eles têm a vantagem. Só que não são só os chineses, tá? Todas as marcas que trazem elétrico têm... O desconto. Esse imposto 0. Sim. Não é só BYD, GWM, é Renault, é Chevrolet, é Volkswagen, é Volvo. É todo mundo. Sim. Então, por que no lugar de mexer nessa taxação, vamos mexer nessa taxa de importado, no lugar de fazer isso, por que não mexe na taxa local? Exato. Você falou de margem de lucro. Margem de lucro é gigante. Só que a gente não pode esquecer que o imposto é gigante também. Exato. Né? A área fiscal de montadora fica maluca, porque cada coisa tem uma taxa, você paga a taxa sobre... Igual a gente, vai. A gente paga a taxa sobre taxa. Né? Na hora que a gente faz uma compra, você já foi pago ali, vai pagar ali, vai taxa sobre taxa. Né? Por que não trabalha isso? Porque no lugar de você afastar os importados do Brasil, obrigando, você vai ter que produzir no Brasil para não pagar imposto. Porque no lugar de fazer isso, você não cria uma carga de imposto, uma taxa, uma tarifação melhor para falar pro cara olhar e falar, vou fabricar no Brasil. Não é para ele se sentir obrigado, mas é para ele ter a vantagem, né, de falar assim, não, eu preciso fabricar no Brasil, porque aí faz mais sentido do que eu importar. Importar tá ficando caro. Tudo bem. O processo é esse. A intenção do governo é essa, de tipo, vamos aumentar o preço do importado, que é para fazer a pessoa, né, a marca, produzir localmente. Lindo. Na teoria é essa, maravilha. Só que você continua deixando o produto caro. Mais no caro. fim das contas, mais caro. Tem que lembrar, a gente tá falando isso agora no almoço. O Brasil tá cerca de 10 a 15 anos atrasado na eletrificação. Tá? Estados Unidos e Europa, por anos, subsidiou parte de elétrica. Anos. Acho que até hoje tem alguma coisa. Alguns países ainda tem. Alguns países ainda tem. Por que a gente, pra acelerar isso, no lugar de ficar, o chinês chegou, vamos aumentar. Não, chega ali. Sei lá, chega ali na Audi. Tem fábrica em Pinhais. Audi. Se você trazer para produzir o Q4 no Brasil, você vai pagar... Não vai pagar isso. Sim. Você vai modernizar a fábrica, vai investir, né, para modernizar a fábrica. Lógico. Todo o processo, tal, não sei o quê, mas você vai ter uma isenção ali e tal, não sei o que, a gente conversa. Por que não é... Pra montadora perceber que ali é vantajoso. Sim. Não é igual você obrigar a falar, você vai pagar caro se importar, hein? Porque com certeza, as chinesas, dependendo do quanto for essa taxação, eles vão falar, taxou? Tá bom, não vou mexer no preço do carro. Eu seguro aqui. E uma outra coisa, a gente tá falando de um país onde se produz 90% das coisas que são compradas nesse mundão aqui. Então, nada impede, por exemplo, de, beleza, vamos deixar do jeito que tá, a gente vai taxar lá o carro elétrico do importado, e aí você vai fazer uma produção nacional. Tá bom. Eu vou precisar comprar, então, meia dúzia de circuito. Vamos lá, a grosso modo. Para Stellantis eu vou cobrar R$1,50 cada circuito. Para BYD, a BYD é parça aqui, eu vou cobrar 50 centavos. Pronto. Vai deixar o carro chinês barato do mesmo jeito, no fim das contas. Então, assim, tá tudo na mão do chinês. Não adianta você querer taxar... Eles vão dar um jeito de contornar a situação e deixar o produto deles mais barato. É um fato. Isso é fácil de resolver, muito fácil.
Então, assim, tem que mudar a estratégia, porque essa por si só, eu entendo que o volume de carros elétricos estão aumentando, tá quase equiparando ali 1 para 1, então não faz sentido. Tá, tudo bem. Mas, assim, isso veio à tona agora pela chegada de BYD e pela chegada de GWM, que assustou o mercado. Todo mundo assim, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui que a gente tá cobrando caro nos carros e os caras estão vindo barato com os carros? Então vamos taxar ele. Primeira coisa que as pessoas pensam, né? Vamos taxar para dificultar. Mas não se esqueça, tudo é feito na China. Então, vamos contornar a situação. Sabe, não adianta nada você chegar... Por exemplo, hoje a gente já estava chegando numa faixa do carro elétrico a 150 mil. Por 150 mil reais, você já atinge uma fatia de população maior. O que é interessante. A gente está tão falando aí de redução de emissão de carbono, eletrificação de frota, tecnologia, fala tanto disso. Aí o cara que tava ali olhando a 150 mil reais pra comprar um Dolphin, o Hora, Sim. ou paga 120 no iCar, no Kwid, que for. Aí você vai, aumenta a taxação, o carro sobe. Esse cara vai falar, pô, não vou mais. Sim. Do que adiantou? Você vai lá, no lugar de você trazer o país para um lado que é muito mais vantajoso alinhar ele com o exterior, com a Europa, com os Estados Unidos, com o que for, você nos afasta. Né? Entendo, por exemplo, Stellantis. Stellantis tem lá a fábrica no Pernambuco, que a grande briga hoje é o fato que eles têm algumas isenções do projeto Nordeste, que é a briga hoje. Falando, gente, essa isenção já era para ter acabado. Sim. O que eles gastaram implementando aquela fábrica já foi pago. Sim. Porque, na verdade, a isenção é isso. Para quem não sabe, a isenção de algumas coisas, quando... que nem a Stellantis foi lá, na época era FCA só. Colocou a fábrica no Pernambuco. Por que ela ganhou incentivo de colocar aquela fábrica? Que onde a fábrica de Goiânia não era nada. Era um canavial gigantesco. Tinha nada ali. Era nada com nada com nada. A fábrica chegou, deu... capacitou gente local. Eu lembro que eles contavam... Eu fui na inauguração da fábrica e falei, gente, a moça que vendia bolo, ela tá na linha de montagem. Ela é líder de linha de montagem. Ela foi pra Itália ganhar um curso pra treinar gente... E ela tá aqui. Então você trouxe uma nova economia para uma região que precisava. Sim. Né? Tanto quando fechou a fábrica de Camaçari da Ford, foi o contrário. Foi. Sim, muita gente saiu dali, porque muita gente morava e vivia em Camaçari por causa das fábricas. Só que aí perde... Não sei longe. Aquela fábrica da Ford de São Bernardo. Quando fechou, foi padaria pro saco, mercado pro saco. O cara que tinha um comércio lá da fábrica que vendia pra galera que trabalhava foi pro saco. Foi um impacto ali, eles falaram na época, foi um impacto acho que de pelo menos 10 mil pessoas diretas. Então, imagina quando você leva isso pro Nordeste. Sim. Que não tinha tradição em fabricar carro, você leva uma fábrica que produz, que chegou a 1,5 milhão agora. Só que para instalar a fábrica, o que o governo faz? Vou isentar o teu imposto, por quê? Porque até você pagar o que você investiu, você não paga o imposto, Sim. Beleza? Beleza. Aí desconta a luz, desconta a IPTU. Só que isso já acabou. Essa é a briga de todas as montadoras. Isso já acabou. Por outro lado, a gente tem que lembrar que algumas montadoras que estão na briga importam da Argentina. E aí? Sim. Né? Porque no Nordeste... Cara, gente, qual o problema de... Deixa aquela fábrica trabalhar ali... Ok. Que no lugar de tirar o incentivo de um, você não dá pro outro. Exato. Né? Eu sei que vai ter muita gente aqui no comentário falando mas dar incentivo pra multinacional. Mas empresa é assim. Tem que dar... Infelizmente, a gente tem que dar incentivo pra indústria multinacional, porque o Brasil não tem indústria própria. Vai fazer o quê? Não, e não só isso. Imagina o seguinte. Quantos empregos... Cara, isso eu fiz no meu TCC quando eu me formei. Cara, a parcela do PIB da indústria automotiva é gigante. Representa uma boa parcela. E a quantidade de empregos é muito grande. A indústria automotiva é uma das indústrias mais importantes do Brasil. Então, só que assim, não adianta nada. Isso a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de qualquer lugar do mundo. Elas só se instalam em qualquer lugar do mundo se for interessante para elas. Porque qual que eu... Sabe, mas o carro chinês, né? Voltando pro negócio do chinês. Deixou de arrecadar não sei quantos bilhões com esses carros elétricos que entraram vindo da China, ou com os carros elétricos. Tá, mas qual que é o volume disso? Sim. O quanto que os outros pagam, né? E o quanto isso no futuro vai avançar todo o nosso processo de tecnologia. A gente reclama que o Brasil tá parado no tempo, que é tudo... a velha história do o Brasil só vende carroça. Quando a gente começa a conversar com as coisas que estão ao redor do mundo, não, vamos taxar. Exato.
vamos voltar pro carro 1.0, vamos... Tipo, a gente não evolui. Não evolui, não sai do lugar. No lugar de você partilhar o incentivo, você acelerar todo mundo, você freia quem tá crescendo. Exato. Você não põe a margem para cima, você põe a margem para baixo. No fim das contas, né? Então, assim, é exatamente o que você falou e é a concepção que eu sempre tenho. A hora que tá chegando produtos legais, que a gente tá tendo contato com, de novo, né? Que a gente tinha isso em 2014, mais ou menos, que tava todo mundo comprando seu Audi A3 por 90 mil reais. Né? Você comprava a Série 3 por 120 mil. Tudo bem, era 120 mil há 5, 6 anos, 10 anos atrás, mas era muito mais acessível do que era hoje. Se você chegar aos 120 mil reais naquela época, era muito mais fácil do que você chegar a 120 mil reais hoje. E vamos lembrar que isso aí criou uma fábrica em Santa Catarina. Exato. Que é uma fábrica que produz bem. Exato. Né, então, assim, a gente tá falando que hoje, praticamente, há 10 anos depois, dobrou o preço. Hoje você não compra um Série 3 de 120 mil, 150 mil, você compra um Série 3 de 300. Se fossem vias normais, esse carro hoje deveria estar custando, sei lá, 180 mil reais. Seguindo uma inflação meio direitinho lá, não sei o quê. E ainda estava fácil da pessoa hoje ter 180 mil reais para comprar. Não a pessoa ter 180 mil reais hoje para comprar, com todo respeito, mas enfim, um Renegade 4x4, que era para custar 120 mil reais no fundo. Então, assim, eu acho que a questão é, sei lá, mudar a carga tributária, mudar a política de impostos, enfim, tá vindo a reforma tributária aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho assim, tudo bem, você quer taxar o carro porque é só os elétricos e híbridos que não estão pagando impostos, os outros importados também pagam os 35%. Tudo bem, vocês querem taxar? Vai taxar, é um fato, isso vai correr. Mas eu acho que tinha que tornar a indústria nacional mais competitiva. Mais atrativa. Não simplesmente proteger ela a qualquer custo e deixar do jeito que está. Não, tudo bem, a gente vai taxar lá o importado, né, híbrido, mas a gente vai facilitar a produção nacional desses tipos de carro. Então, ao invés de vocês ganharem lá não sei quantos bilhão em descontos dos 35%, vocês vão gastar esses bilhão desenvolvendo o carro no Brasil para vender ele pelo mesmo preço que custaria importado. Aí é lindo, porque aí você fortalece a indústria nacional, você gera emprego, você gera não sei o quê, e o carro custa barato aqui como se tivesse vindo importado. Eu acho que esse era o caminho mais ideal a se fazer. Não taxar lá, dificultar a importação e a gente continuar com os carros ruins que a gente tem. E isso, vale falar, não é questão do governo atual, do anterior, do anterior. Isso aí é de muitos anos. Esse é Brasil. Então, a gente não está colocando aqui uma arma na cabeça do governo atual, do governo anterior ou do anterior. É geral. É sempre a mesma história. Isso desde 1500 é assim. Porque... O que é estranho, sabe? No lugar de você... Não é igual você... Né? Muita gente fica... você só usa o cinto do carro porque você tomou uma multa. Não é a mesma coisa. Não é porque... aqui, ó, os carros aqui, ó, eles estão vindo ameaçar a nossa indústria. Tá, então incentiva a indústria que tá ali a ser melhor do que aquela que tá vindo. Exato. Né? Não tem isso, sabe? Você bate ali... As montadoras perceberam, e a gente percebeu isso no mercado, quando teve aquela breve redução de IPI, o crescimento que o mercado teve, o quanta gente acabou aproveitando para comprar um carro. Então imagina se você aplicar isso de uma forma maior, com um prazo maior, de uma forma mais ampla. Exato. O que vai fazer para a indústria? Hoje a gente tem uma indústria aí que está com uma capacidade muito menor, com uma produção muito menor que a capacidade. Com certeza. Para quem vivia de uma produção anual beirando 5 milhões de carros, 4 milhões, né? 3.800, né? Beirando quase 4 milhões de carros, hoje a indústria sobrevive com 50% da capacidade, praticamente. Então, só que no lugar de você fazer isso, por que não incentiva a exportação? Incentiva a produzir no Brasil para exportar. Exato. Olha o México. Cara, a gente foi pro México agora? Cara, o México tem tudo. Tudo. Todas as marcas que a gente nem imaginava que ainda eram vivas estão no México. Por quê? Eles têm incentivo para produzir, manda pro Brasil, manda nos Estados Unidos, manda para não sei onde. Manda pra tudo que é lugar. E consegue importar coisa pra caramba ainda por cima. Então, por que a gente não pode ter uma característica dessa? Não produzir só pro mercado local, produzir para exportar. E não ficar produzindo, exporta pra Argentina, exporta pro Paraguai. Não, cara, por que a gente não pode chegar um momento ou exportar pra Europa, ou exportar pros Estados Unidos, ou exportar pro próprio... A gente manda muita coisa pro México, mas por que a gente não pode ser
também ao ponto de mandar mais. Exato. Né? Se a gente tem uma indústria tão competente e que movimenta tanto dinheiro, a forma de movimentar mais dinheiro é isso. Não é, vou taxar para poder abastecer o cofre público que está com déficit. Sim. Aumenta a quantidade. E não adianta. A gente sabe que a nossa indústria nacional é uma indústria cara de se produzir. Vide o próprio Brasil e México. O nosso Kicks é um carro que usa a mesma tecnologia e até um pouco inferior ao Nissan Versa, que vem importado do México, custando muito menos. Então a questão não é nem falar, não, tudo que vem da China é mais barato. Dependendo do outro mercado, como o México, por exemplo, vem mais barato. Que foi o que a Ford fez. A Ford parou de produzir nacionalmente, porque era caro e não dava lucro. Como o Brasil tem acordo Mercosul, né, com o México, tudo que vem de lá, numa certa quantidade, não paga imposto para vir, porque é um acordo comercial. Assim como acontece no nosso Mercosul. Então, o que acontece? Tudo que vem da Ford via México, vem com um preço relativamente bom, Sim. produtos bons, de qualidade. A Nissan aproveita a mesma coisa. Então, assim, não é só a China. Não, vamos importar. Então, quer dizer o quê, então? Se eles vão taxar só, de repente, o que vem híbrido da China. Se vier um híbrido do México, tá tudo certo. Né? Então, enfim, tá errada essa conta aí, no fim das contas. Acho que tem muita coisa. A gente tem capacidade. A indústria automotiva dá para fazer mais. Só que enquanto a gente ficar nessa de freio um lado no lugar de acelerar o outro, a gente vai ficar parado. Exato. Não adianta. Quem perde é o consumidor. Com certeza. Esse é o que mais sofre. Por mais que hoje o cara chegue tem essa coisa da redução do preço aí em alguns casos, o cara ainda chega na loja, voltou a ter negociação, né? Para quem tem o dinheiro para comprar o carro, é um momento talvez interessante, porque já consegue negociar. Mas por outro lado, quem não tem o dinheiro tá batendo numa taxa de juros que começou a cair, mas gente, ainda é alto. Ainda é alto. Ainda é alto. Então, o resumo é que tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E a questão é tributação, gente. Não é aumentar imposto, é diminuir, na minha opinião, é diminuir imposto para ganhar na quantidade. Não aumentar o imposto para ganhar muito em pouco. Mas o certo é ganhar pouco em muito. Eu acho que essa é a teoria. Ficar ali, vou brigar com meia dúzia de carro elétrico que tá vindo da China. Exato. Por que no lugar de brigar com o carro elétrico vindo da China, você não briga ali no popularzão? Exato. Porque assim, se querem ganhar com muita quantidade, tem que abaixar o imposto. É o que a gente estava falando. A indústria nossa fazia quase 4 milhões de carros por ano, porque naquela época tinha o desconto do IPI, que puxou bastante, acelerou a indústria, então que você tinha um preço mais justo. Agora você quer aumentar ainda mais o imposto, ou a carga tributária que seja, para continuar produzindo pouco. Foi uma das coisas que você falou naquela... A gente gravou algum podcast que você falou isso, e isso acho que desenha bem a situação. A partir do momento que você ligou o forno, você tem que colocar a maior quantidade de pão de queijo possível lá dentro para valer o negócio. Foi o evento da GM que eu vi. Então assim, se você ligar o forno, que é a indústria nacional, para fabricar 50 pão de queijo, se você podia fazer 150 pão de queijo naquele lugar, você vai economizar em escala de energia, de funcionário, e uma série de coisas para fabricar 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Que é o que a China faz. Que é o que a China faz. Então assim, tem que mudar a regra, porque dessa forma tá caro de fazer. Vamos ver. Com certeza aí, quando tiver divulgarem as novas regras do Rota 2030 e tudo mais, a gente vai estar aqui para comentar. Mas eu acho que disso tudo que a gente falou... Não vai mudar nada. Só fica aqui só o chororô, porque se não mudou em 500 anos, meu amigo, não vai ser no ano seguinte que isso aí vai mudar. Vai, Pedro de Lara, faz a propaganda. Bom, no youtube.com/, falando de carro, a gente falou meio que breve aqui do Dolphin Plus, né, uma versão mais potente aí do carro. Tá lá no nosso canal para vocês conferirem. E no nosso Instagram, @falando de carro, vocês podem conferir também todos os outros detalhes aí que a gente vai postando ao longo do dia. Nos acompanhe também no nosso canal no YouTube. Se você tá assistindo o podcast, tem áudio. Se você tá ouvindo, tem vídeo. Eu gosto quando as pessoas ficam no áudio. Eu também acho. Que não fica olhando pra nossa cara. É melhor. Né? E nosso site, nossas redes sociais. Eu vejo vocês na semana que vem. Semana que vem não tem quase nada. Semana que vem... Se você vir com desculpa que não dá pra gravar, filho. Deixa eu ver. Tem quase nada. Semana que vem, dia 4, 5?
Não tem nada. Então. Maravilha. Semana que vem eu tô aqui. Falou, pessoal. Fica aqui meu abraço e até semana que vem. Um abraço, pessoal.